As experiências do deserto estão forjando o seu caráter. A paz do Senhor, apaixonados por Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma reflexão para o seu coração daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Na terça-feira, eu estava muito aflita. Eu tinha chegado da igreja. E sabe quando você está esperando uma resposta do Senhor para algo que você está pedindo? Eu me encontrava dessa mesma forma. Então, angustiada, chorona. Então, chorando assim o tempo todo. Me sentindo triste pelo fato de não estar correspondendo com aquilo que, de certa forma, Deus estava esperando de mim. Porque na minha cabeça eu estava com aquela ideia de que se Deus não me trouxe resposta e se eu não estou vivendo a completude das promessas, significa que alguma coisa eu estou fazendo errado. E eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, me revela, me mostra, Senhor, o caminho da obediência. Eu não quero viver caminhos na qual eu mesma trilho para minha vida e quando eu chego no final, não é o caminho que o Senhor traçou para minha vida. Eu não quero viver nenhum ciclo de desobediências. E conversando e orando ao Senhor, chorando em prol disso, eu dizia, Deus, eu quero viver os teus propósitos, e eu acredito que para viver os teus propósitos eu não preciso passar por tanta dor, eu não preciso passar por tanta dificuldade. Aí você pode me dizer, irmã Alessandra, mas sempre que você tiver um chamado do Senhor específico para algo, você vai precisar sofrer. Não. O sofrimento, ele está relacionado ao caminho do nosso querer, da nossa vontade, do nosso tempo. E eu sei que existe um caminho da obediência que vai fazer com que eu chegue ao destino final sem que ocorra tantas percas, sem que ocorra tanta dor e tanto sofrimento. Nessa terça-feira, eu conversando com o Senhor acerca disso, eu cheguei da igreja do ciclo de oração, era um projeto na qual a gente fica o dia todo na igreja, só que aí nesse dia em específico eu resolvi ficar só até as 2 horas. Então depois das 2 eu retornei para casa, eu deixei minha Bíblia na mesa da área aqui externa. E quando eu deixei minha Bíblia na mesa, eu entrei pra organizar outras coisas, tirar a roupa, enfim, tomar meu banho. E eu tava ouvindo um barulho do vento, mexendo as folhas, um barulho. E quando eu fui para o muro pra ver o que era que tava tendo aquele barulho, eu percebi que era a minha Bíblia, o vento balançando as folhas da Bíblia. E quando eu peguei a minha Bíblia, estava exatamente no capítulo que eu quero trazer a leitura aqui pra você. Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota das terras dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo andar e dar voltas pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. E ao ler isso, eu tive exatamente a resposta do Senhor acerca daquilo que eu estava orando, acerca daquilo que eu estava chorando, acerca daquilo que eu estava buscando. E foi aí que o Senhor me ensinou que Ele tinha um caminho mais fácil para mim. Ele tinha um caminho que me faria chegar à terra prometida, que me faria chegar ao lugar de alvo que Ele tinha projetado para mim. Só que esse caminho, que aparentemente parecia mais curto, nesse caminho existiriam guerras. E nessas guerras que existiriam nesse caminho, eu não teria habilidades e ferramentas o suficientes para vencer os filisteus. Talvez você entrou aqui nesse vídeo se encontrando dessa mesma situação. Olhando em volta e dizendo, Deus, parece que eu estou em um ciclo vicioso. Em um ciclo de voltas e voltas e repetições, o mesmo deserto, o mesmo caminho, o mesmo percurso, as mesmas lágrimas, os mesmos choros, as mesmas guerras. E talvez você está olhando e dizendo, Deus, não existe um caminho. Não existe um caminho, um atalho, não existe um caminho mais curto para que eu possa chegar ao destino sem que eu tenha que ficar aqui nesse deserto, perambulando, rodando, me desgastando, andando, e parece que não tem fim. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer, assim como Ele disse para mim naquele dia, filha, é a minha mão que está te conduzindo para esse deserto, para esse ciclo que aparentemente parece um ciclo sem fim. Porque eu sei que se você tivesse ido para um caminho mais curto, você não suportaria o peso da guerra. Você desistiria no meio do caminho.
Você diria, foi para isso que o Senhor me tirou do Egito? Eu vou dar meia volta, eu vou retornar, eu vou ficar no lugar onde eu estava. E é por causa disso que Ele nos permite passar por alguns caminhos tão dificultosos. Porque, na verdade, Ele sabe que por mais que o percurso que Ele esteja nos levando seja um percurso extenso, seja um deserto que aparentemente seja lento, mas as experiências que Ele nos proporcionará no meio desse deserto forjará o nosso caráter a permanecer no propósito, a permanecer aguardando a promessa, a completude das promessas do Senhor para as nossas vidas. Esse deserto que Ele está te guiando é um deserto longo, é um deserto extenso, mas nesse deserto você verá a coluna te protegendo. Você verá a nuvem que vai te cercar de dia para te proteger dos raios solares. No meio desse deserto Ele vai proporcionar o maná do céu para que você possa experimentar do melhor dele. No meio desse deserto, as suas roupas e os seus calçados não se desgastarão, porque Ele renovará as suas vestes, Ele renovará os teus calçados, Ele renovará as tuas armaduras, para que elas não venham se desgastar pelas dificuldades e pelo tempo no deserto. E sim, existe um caminho mais curto, existe um caminho mais rápido, existe um caminho que acelera. Só que nesse caminho tem guerras que talvez você, com as armas que você tem, com o conhecimento que você tem, com a sabedoria que você tem, não serão suficientes para vencer. E isso farão com que você seja derrotado no meio do caminho. E a derrota no meio do caminho faz com que nós entramos em um lugar de desistência. E não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor quer que nós venhamos aprender a ser filhos perseverantes. Talvez o deserto de algumas pessoas, eles passam mais rápidos. Para alguns, eles demoram um pouco mais. Para aquele povo no deserto, demorou além daquilo que o Senhor havia planejado. Porque o Senhor sabia que eles não estavam totalmente preparados. O Senhor sabia que eles não estavam totalmente habilitados. Por isso a mensagem do Senhor para você neste dia é: aprenda a confiar que o meu caminho vai te levar para o lugar onde eu disse que eu te levaria. Independente do tempo, independente da hora, independente das estações, você está nas minhas mãos. Você está sobre o meu domínio e você vai chegar à terra. Mesmo que no meio do caminho você perca algumas coisas, mesmo que no meio do caminho você se sinta comprimido, mesmo que no meio do caminho você se fira, mesmo que no meio do caminho você se magoe, mesmo que no meio do caminho lágrimas vertam dos teus olhos, gemidos inexprimíveis nas madrugadas te alcance, eu estarei te conduzindo para o caminho que eu sei que você vai chegar. Mas no meio desse caminho eu vou te dar habilidades, no meio desse caminho eu vou te dar ferramentas, no meio desse caminho eu vou forjar o teu caráter e vou fazer com que você aprenda a ser perseverante. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu espero que ela tenha edificado a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Pai, eu apresento a cada um daqueles que estão aqui ao alcance desse vídeo, ouvindo esta palavra que não vem de mim, mas que vem de ti. Que o Senhor alcance esse coração nesta hora e traga conforto e traga alívio para o coração dessa pessoa e faça ela entender que ela sim está no caminho da obediência, mas o caminho que o Senhor tem preparado para ela é um caminho diferente daquilo que ela planejou, daquilo que Ele traçou para a vida dele. Senhor, porque o Senhor sabia que no meio do caminho que seria fácil, no meio do caminho que seria rápido, essa pessoa desistiria, essa pessoa entregaria os pontos, essa pessoa voltaria para o deserto, mas por isso a tua mão conduziu esta pessoa para um deserto mais longo, para um deserto mais extenso, e eu te peço, forja o caráter do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo este vídeo, forja o caráter para que ela venha permanecer no propósito, acreditando que a terra prometida está mais perto do que ela imagina, e se ela perseverar mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá, e não tardará. Pai, não deixa faltar nada no deserto, supre as necessidades físicas e espirituais, porque eu creio que é a tua mão que está conduzindo esta pessoa. Eu te louvo, eu te adoro e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!